Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi essa semana? Vocês estão aprendendo alguma coisa interessante? Essa semana no Clube 459, inclusive hoje tivemos sobre parábolas. Vocês gostam de parábolas? Ontem foi das virgens prudentes e as loucas. E como é que tá o azeite? Então é isso que a gente vem fazer aqui de manhã, né? Se abastecer, né? Depois que eu me abasteço, eu venho aqui também te ajudar, né? Te dizer que é possível você se abastecer todos os dias para que seu azeite ele não fique, né, vazio. E hoje nós aprendemos uma parábola que quase não se fala, né? Porque tem difícil compreensão, mas o Espírito Santo de Deus vai nos dando entendimento sobre o seio de Abraão e o que fala, né, sobre o rico e Lázaro. Então, isso que eu estava aprendendo agora, antes de entrar. Eu vou convidar o pessoal que assiste a live, se você receber o convite, assistir, manda para alguém, para que a gente possa movimentar nessa rede social, Instagram. Porque conforme tem esses convites, ele vai aumentando o envio, né, para outras pessoas. Então é sobre que aprendizados, né, quais conexões nós temos feito, com quem nós temos falado, né, com quem nós temos escutado. E essa semana também li sobre o livro da Joyce Meyer, Raízes de Rejeição, e estou lendo um outro livro de missões que transformam. Sim, as missões, né? Que missões nós temos cumprido hoje? Inclusive tem um pessoal indo para a aldeia, levando, né, alimento e levando essa vida que nós temos, a vida de Cristo em nós. É isso que nós precisamos fazer, né? Sair, nos movimentar. Tem vários movimentos acontecendo, que nós precisamos nos envolver nesses movimentos, aqueles que vão gerar não somente em nós, mas em outras pessoas, essa vontade, né, de estar com Cristo, de viver. Hoje eu trouxe um versículo bem curto que está em João 10, 10. O que diz em João 10, capítulo 10, versículo 10? A segunda parte dele diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então a vida de Jesus não é uma vida morna, uma vida qualquer, é uma vida que você se diverte, que você tem abundância, vontade, você acorda com essa vontade de viver. E, infelizmente, dia 31, amanhã, se comemora aí uma data que importamos, né? Uma data que não é cultural nossa, mas dos americanos, e não se comemora a vida, infelizmente é comemorado a morte. E nós precisamos comemorar a vida, precisamos falar, poxa, deveriam ter colocado outra data, né, dia da gratidão, que as pessoas comemoram até mais, né, o dia da gratidão lá, do que o Natal. Então as pessoas fazem, né, a confraternização, o almoço com a família, e é uma data que deveria ter sido importada essa, não essa do dia 31 de outubro. Cada um, né, vai fazer a sua escolha. Uns colocam somente fantasia, depende da intenção do coração. Mas às vezes nem sabe o que é essa data, o que ela representa, quais são aqueles símbolos todos que existem, né? Então nós precisamos falar a verdade, né? A vida de Jesus. Se você tem a vida de Jesus, você precisa falar isso que você vive. Chamar pessoas para viver. Tem pessoas que estão esperando um dia para viver o reino de Deus. O reino de Deus já acontece agora. Eu posso viver o reino de Deus hoje. Esse de glória em glória já começou, né? Todos os dias nós somos aperfeiçoados em Cristo. Eu queria tratar um pouco sobre o que eu li, sobre muros de proteção, porque essas raízes de rejeição, quando que elas são implantadas no ser humano? Desde a infância.
as pessoas que passaram pela sua vida, os ensinamentos que foram deixados, geralmente, tem letra P bastante por aí, né? Como os pais, professores, patrão, né? Então, esses P aí, pastor, tem alguns sim, não são todos, claro, todos têm as suas exceções, mas geralmente nós sabemos que várias pessoas acabaram deixando marcas e não foram marcas boas e acabaram deixando esses tipos de rejeição. O que acontece? Esse livro fala muito sobre esse muro de proteção e eu conhecia de uma outra forma, eu conhecia como bloqueio, trava, né? E sim, ano passado eu tive o meu maior, né, desbloqueio quando eu tirei esse muro de proteção, porque a tendência que o nosso cérebro faz é nos proteger. Não se envolva com isso, não fala sobre isso. Então eu entendi o porquê, que eu gostaria tanto de falar mais, dizer mais, mostrar realmente meu rosto e não conseguia. E por que isso acontecia? Por conta desse muro de proteção que eu havia feito. Então, esses muros, como que eles se dão? Através de algo que aconteceu na sua vida, seja com alguém que não causou algo bom em você, e você faz votos para você mesma. Eu nunca mais me envolvo com esse tipo de pessoa, nunca mais ninguém vai me machucar dessa forma. Acontece muito na infância e também na adolescência. Essas fases que mais acontecem, esses tipos de muros de proteção que você coloca e por consequência sim, acaba sendo um tipo de bloqueio que você coloca. Você coloca uma trava ali que não deixa que ninguém mais se aproxime de certas áreas. Até mesmo pessoas que às vezes acabam se decepcionando com alguém. Exemplo, alguém teve um compromisso, né? Ficou noiva de alguém, de repente se decepcionou e fala, não, nunca mais eu vou deixar que faça isso novamente comigo. Foi com aquela pessoa, não significa que você não vai se permitir conhecer outra. Então é importante que você saiba que tipos de muro você colocou, o que está impedindo para que você avance em certas áreas da sua vida você não tem conseguido. E como que eu percebo que eu tenho esse muro de proteção? É quando você percebe o que eu gostaria de fazer, o que eu quero tanto fazer e não consigo. Aí sim você começa a perceber, é nisso que eu coloquei esse muro de proteção, por isso eu não consigo fazer. Um exemplo também é quando você diz, eu não ouvirei mais ninguém. Como assim você não vai ouvir mais ninguém? De repente você ouviu um conselho que não foi bom e você colocou esse tipo de muro. Não quero mais que ninguém me aconselhe a respeito de algo. As pessoas vão te aconselhar, mas cabe você decidir se aquilo será bom para você. Então isso vai depender muito de quem você está sendo aconselhado. Como que é a vida dessa pessoa, que frutos que ela tem dado, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria, diz a palavra de Deus. Então é importante que você tenha conselho, mas depende quem está te aconselhando, em que base que ela está te aconselhando. Então faça perguntas, consulte a mais de uma pessoa para que você tome sua decisão. Então quando você começa a colocar esses tipos de frases na sua vida, você começa a colocar esse muro e impede que outras pessoas se aproximem de você e façam com que você comece a se permitir a viver com outras pessoas, ter conexões novas. E é muito importante você ter amizade. Não foi porque você se decepcionou com uma amizade que você vai viver agora em outro sofrimento, que é a dor da solidão. É não se permitindo que ninguém mais se aproxime de você por conta de algo que você passou. E o outro não tem nada a ver com isso. Às vezes, né? Muitas vezes nem sabe o que aconteceu na sua vida. Então, esses muros eles precisam ser retirados para que você possa reinar, para que você possa se alegrar em Cristo Jesus. E o que fazer quando você quer, né, fazer e não consegue? Você precisa retirar. Então, é perceber mesmo. Existe algum tipo de alimento que está fazendo mal ao meu corpo? O que aconteceu? Quando eu comecei a consumir esse tipo de alimento e não consigo? O açúcar ele é muito viciante, né? Então, dinheiro. Eu descobri que eu tinha realmente um bloqueio, né, muito grande em relação a isso por conta do que eu havia vivido. Então, muitas pessoas têm a escassez muito forte por conta de coisas que ela viveu no passado. Então, a sua vida hoje, ela vai refletir no seu amanhã.
Então, é muito importante que você descubra como você tem vivido, de que forma você tem vivido, para que você possa aproveitar a sua vida melhor no dia seguinte, no amanhã, né? Amanhã pertence a Deus, mas hoje vai refletir o que você vai viver futuramente. Então, eu não sei se você já ouviu essas frases, isso costuma muito, né? Muitas pessoas costumam falar isso, né? O que você diria para a sua pessoa mesma, 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Se nós soubéssemos, né, como seria, é claro que nós tínhamos feito muito mais, né, para que vivêssemos hoje com mais tranquilidade, aproveitando muito mais a vida. E muitas pessoas não acreditam. Eu lembro que minha mãe dizia, eu não vou viver até 70 anos. Se Deus quiser, ela fará, em dezembro, 71 anos. Então, ela deixou de fazer certas coisas por pensar isso. Eu não vou viver, eu não vou... Não, a gente tem que pensar em viver. Caso isso não aconteça, isso aí pertence a Deus, já é a soberania de Deus. Nós precisamos governar até mesmo na morte. Vai chegar um dia que a morte sim vai vir, mas ela vai dizer, poxa vida, terei que levar essa pessoa, ela está reinando tanto na vida dela, ela faz tantas coisas, mas chegou o dia. Então, viver de forma como que eu não vou deixar nada para o dia seguinte, eu preciso viver hoje. Viver, né, intensamente, falar o que precisa ser falado, expressar meus sentimentos, não ficar guardando. Quantas pessoas estão sendo enterradas com tantos dons, com tantos talentos que o Senhor deu, mas a pessoa não tem coragem. E por que ela não tem coragem de falar, não tem coragem de se expor? Por conta disso, por conta desses muros que foi colocado, por conta de coisas que ela viveu atrás, lá no passado, e se retraiu, se isolou e não consegue. Então, nós não podemos fingir, né, viver com fingimento, viver o que realmente nós não somos, viver somente para agradar alguém, para estar em um círculo de pessoas que muitas vezes nem será tão interessante para você mesmo. E aí, quando você vive desse tipo, né, dessa forma, fingindo ser o que você não é, às vezes, né, até mesmo consumindo, gastando mais, para ter um status, para se sentir pertencente àquele grupo. Não faça isso. Você precisa viver para agradar a Deus. Viva pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não viva dessa forma, porque quando você vive assim, fingindo, você está aplicando na sua vida o que é chamado de autodefesa. Então, a autodefesa, ela faz com que você guarde, retenha muitas coisas sobre... Se a pessoa te feriu, se a pessoa te machucou, você vai guardando aquilo e sempre esperando um primeiro momento para lançar, né, o troco, né? É a vingança, mas eu não quero, né, falar essa palavra, né, é tão forte, mas eu vou dar o troco, não porque a pessoa me feriu, ela me machucou. Pode esperar, o dia dela vai chegar. Não deixe que isso entre no seu coração. Se as pessoas fizeram, não deixe que aquilo ali pertence à vida delas, não à sua. Não espere, né, fazer o mesmo, porque aquilo que ela faz é a vida que ela leva, é a vida que ela acha que é a melhor forma de viver. Mas não se iguale dessa maneira. Não crie esse tipo de regras para a sua vida. Viver sobre regras, né, como, eu vou dar esse presente. O livro, né, que eu li sobre raízes de rejeição trata muito sobre isso, sobre presentes. Quando você dá algo para alguém, você não fica esperando um reconhecimento, né? Você fica esperando que a pessoa vá comentar sobre o que você deu. Não, você dá porque você quis fazer isso. Não porque você espera um reconhecimento, ou que a pessoa vá comentar, ou que algo aconteça porque você fez aquilo. Então, uma pessoa, se ela quiser, depois que você deu, ela pode jogar no lixo, pode dar para outra pessoa. Tem gente que fala isso, mas é tão chato, né? Eu vi que a pessoa não gostou. O que você fez é o que importa, né? A sua atitude, a sua intenção. E isso foi importante. Agora, como o outro recebeu, isso pertence a outra pessoa. Aí você já não é mais responsável. Então, essa autodefesa, né? Assim como a defesa verbal, né? Nos defender verbalmente. Não precisa disso. Nós temos um advogado que é o nosso Jesus. Então, se as pessoas te ofendem com palavras, não precisa você se defender verbalmente, né? Responder da mesma moeda. Não.
deixam que a pessoa se vá. De repente ela não está preparada para andar com você naquela fase. As pessoas vivem realmente fases diferente da sua. De repente você já viveu, né, várias coisas que ela ainda não viveu. Então é respeitar realmente as fases, tanto a sua como a do outro. E ter certeza que Jesus é o seu advogado e é Ele que vai te defender sobre qualquer tipo de acusação. Então não precisa que você compre sua proteção, não precisa que você coloque esse muro e acabe sufocando e não deixando que outras pessoas possam se chegar até você. Não se permita viver com outras pessoas, se permita estar em lugares diferentes para que você possa experimentar como quer viver o reino de Deus na sua vida hoje. É você sentir essa alegria da salvação, saber não somente, eu sou salvo, né, Cristo me salvou, me libertou, eu sou uma pessoa livre e eu vou viver. Você precisa compartilhar, você precisa fazer, né, a missão que o Senhor ordenou a cada um de nós, né, fazer discípulo. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Pessoas que também irão fazer o mesmo. De repente não numa rede social, né? De repente eu não estou vendo, mas que eu sei que isso vai gerar palavras de vida em outras pessoas. Porque quando Jesus disse, né, o versículo que eu li, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É muito mais, né, do que você vive hoje. É algo mais que você vai viver amanhã, depois que amanhã. É muito mais. Jesus tem muito mais para nos dar. Então é se divertir. A palavra de Deus, ela tem essa função, né, de ser o teu alimento. Ela é comparada ao leite, ao pão, ao mel. Então, a gente precisa tomar posse. É desejar muito mais a palavra de Deus do que o alimento físico. Porque simplesmente, né, o que eu trago aqui, a fruta, né, que é saudável muito mais do que, né, o industrializado. Então, é saborear o seu dia, né, quando eu falo. E eu sei que, de repente, pode causar algum tipo de outra interpretação, mas quando eu falo saborear o seu dia, é você aproveitar, é você desfrutar. E aí eu vi que a mesma autora, né, Joyce Meyer, desse livro, ela tem um programa, não sei se ainda tem, mas eu vi no livro ela dizendo que ela tinha um programa falando sobre o desfrutar da vida, né? Eu achei muito interessante porque eu não sabia aí, eu coloco esse nome aqui aos sábados, né, saboreando o seu dia. Como que você saboreia algo? Quando você sente o prazer naquilo. Então, a sua alma, ela deseja isso, estar com Cristo. Não é estar com Cristo, porque eu não quero ir para o inferno. Não é isso. Eu quero me relacionar com quem me faz bem. Então, se Jesus te satisfaz, se Ele traz esse contentamento para a sua vida, eu quero estar com Ele. Eu quero aprender mais dEle. Quero viver algo diferente hoje. Eu quero estar com pessoas e saber o que elas pensam a respeito disso. E a manga, né, falo, né, tem vários tipos, né? Tem a manga rosa, né? Que, né, tem bastante, aquele cabelo da manga, e essa aqui que é mais para suco, né, mas que não tem tanto, tem a tome. Então é você escolher, né, como que eu vou viver hoje, de que forma, né, porque eu vou selecionar para estar com pessoas. Então não espere viver de perfeição, né, porque Jesus Cristo, Ele nos aperfeiçoa nele. Então quando você começa a dizer, não, eu preciso ser perfeita, eu preciso, isso você vai viver pelo esforço, viver se esforçando, por mais que eu faça, eu nunca vou agradar a Deus, eu me aperfeiçoo em Cristo Jesus, porque quando o Senhor Deus, Ele nos vê Jesus em nós, é por isso que sim, eu posso dizer, né, em Cristo Jesus, né, eu estou, né, na perfeição quando Ele é o meu advogado. Então, por isso que eu não permito mais que esses muros de rejeição, eles me afetem. Então, por mais que pessoas colocaram, né, certo tipo de frases, né, falaram a respeito de mim, eu não posso guardar, né, criar essa mágoa. O nosso coração, né, ele está bombeando sangue o tempo todo, né? Ele absorve e joga, né? Então é isso, é não deixar viver como seu coração. Eu não posso ficar, eu vou expulsar tudo o tempo todo. Então por isso que é muito importante você respirar profundamente, sentir o fôlego de vida, né, que Deus colocou em você. E aproveitar, né, trazer ao seu
pensamento, né? A trazer ao seu coração aquilo que agrada a Deus. É que dias melhores virão, por mais que você não esteja vendo com seus olhos físicos, seus olhos aqui terrenos, mas é saber que em Jesus eu sou aperfeiçoada e hoje eu posso reinar. É não esperar um dia, eu vou esperar um dia para poder que as coisas melhorarem, eu vou esperar para fazer aquilo. Preciso fazer hoje. O como? O como você vai deixar nas mãos de Deus. Senhor, eu tenho muita vontade de estar em um lugar, eu quero muito me conectar com algumas pessoas e é isso, é sobre, né? Eu falei um grupo de discipulado que nós estamos fazendo sobre Deus, né? Os atributos de Deus, Deus é eterno. E o que falta, né, para que a gente tenha essa plenitude? E muitas vezes a gente acha que as coisas terrenas, né, se a gente não tem, está faltando algo. Então eu fiquei essa semana sem celular e eu pude perceber isso, né? O celular faz falta? Sim, porque é uma distração, porque a gente acaba, né, estudando por ele, fazendo várias coisas, e sim vai fazer falta. Mas ele não é como o ar que eu respiro, ele não é um alimento, é uma ferramenta. Eu posso usar outros, né, se eu tiver, né, um laptop, eu posso usar outros. É claro que a mobilidade que ele te dá, né, agora então, porque esse fone que você coloca e deixa você com as mãos livres, então te dá muito mais mobilidade, mas eu não posso deixar que as coisas desse mundo, elas me sufoquem, elas tirem o prazer de estar com Cristo. Estar com Cristo deve ser muito melhor, deve ser algo que eu desejo estar. Infelizmente, muitas pessoas deixam para a última hora do dia, para quando sobrar um tempo. Não, precisa acordar, desejando por estar com Cristo, por me relacionar com Ele. Então, tem pessoas que vivem, né? Quando esse livro trata sobre rejeição, ela fala no momento que tem pessoas que vivem como se estivessem numa incubadora, né? Quando a criança nasce e ela não tem a capacidade de respirar, o que acontece? Ela fica numa incubadora para ali ser tratada até que ela consiga sair. Então tem pessoas que vivem não deixando que mais ninguém pode mais me tocar, ninguém pode mais me abalar, me ofender, e ela se protege de uma forma que, como ela vive? Na solidão. Então ela deixa, né, eu não quero que me magoe mais, não quero mais sentir nenhum tipo de dor, porque muitas pessoas já me maltrataram, eu já passei por muito sofrimento, e ela acaba vivendo nessa incubadora da vida. Como é viver? É trazendo um outro tipo de dor, porque você se isola e você não deixa que as pessoas mais se aproximem de você. Então, nós precisamos tirar esses muros que nós mesmos colocamos quando nós falamos palavras que impediram que pessoas se aproximassem de nós novamente, pessoas que precisavam nos ajudar, pessoas que precisavam formar a nossa imagem do quebra-cabeça. Porque é assim que Deus faz. Ele coloca pessoas para caminhar conosco que vai formar essa imagem. Né? Eu sou uma peça, mas eu preciso estar com outras pessoas para que formem essa imagem. A imagem da igreja, né? A igreja, a igreja de Cristo somos nós, não é aquele lugar físico, mas são pessoas. Né? Deus não habita em templos feitos por mãos, Ele habita em pessoas. Então, pessoas precisam, né, ser como labareda de fogo. Se eu estou incendiando, meu coração está ardendo, está queimando pelo fogo, pelo azeite, pela presença de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, o que eu preciso fazer? Estar perto de pessoas. Então, não se isole, não deixe que pessoas, porque, né, aconteceu algo no passado, você vá se... E isso acontece muito. Né? Já conversei com várias pessoas sobre isso. Pessoas que foram machucadas, até mesmo dentro de igreja, sim. Né? Quando você está com pessoas, você está suscetível a ouvir uma palavra que vai te ferir, uma palavra que vai te ofender, mas você não pode ficar vivendo aquilo. Né? Deixa pra lá, né? Aquilo ali aconteceu, vai acontecer outras vezes, mas é não deixar que isso atinja mais o seu coração. Não, eu não vou permitir, eu vou viver com outras pessoas, porque eu sei que eu vou procurar as outras peças para encaixar no meu quebra-cabeça. Existem pessoas que não são capacitadas a andar com você, elas não suportam a luz que habita dentro de você.
Talvez você pense, poxa vida, mas ela acredita na mesma coisa que eu acredito. Sim, mas de repente ela não está vivendo na mesma fase em que você está. É o amadurecimento, né? Então, quando nós estamos madura, a Soninha Figueiredo entrou. Bom dia, Soninha. Soninha deve estar indo para o curso, né? Curso, e é isso. E a gente precisa viver, né? Como diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se eu tenho essa vida plena em Cristo, eu tenho propriedade para chamar outras pessoas para viver essa vida de prazer, de alegria, de satisfação. Então, as pessoas observam. Não precisa você falar nada. Elas observam o seu modo de viver. Então, é só você estar em certos lugares. Você consegue, né, perceber pessoas que querem aquilo que você tem. E vai chegar um momento que elas vão sim perguntar, vão começar a falar com você. E aí sim você vai poder, né, transmitir aquilo, né? Então, o falar é algo mais. É só você estar em certos lugares, com certas pessoas, já te dá esse acesso. E eu tenho, né, vivido isso, né? Como que eu acesso nosso Deus? Através de Jesus. Como que eu faço para estar através, né, com Jesus? É através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz, né? Assim como tem o antivírus, né, que a gente passa quando está, né, sobrecarregado, a gente percebe que tem algo ali no celular, né, no computador, você tem que passar o antivírus. O Espírito Santo de Deus, você faz isso. Quando você fala para ele, sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Ele faz exatamente isso, o Espírito Santo de Deus. Existe aí algo que você precisa tirar. Esse muro que você colocou, o Espírito Santo de Deus não está conseguindo acessar por conta disso. Você acredita, você começa a acreditar que você não é capaz. Como é que pode isso, né? Se até o diabo, ele acredita em Deus, como você não acredita? Porque quando você recebe promessas de Deus sobre a sua vida, o inimigo, né, diabo, Satanás, ele vai fazer tudo para te parar. Ele vai fazer tudo para te paralisar, dizendo, não faça isso, não vá por aí. Porque ele sabe que se Deus prometeu, ele vai cumprir. E nós, em vez de acreditarmos que somos filhos de Deus, às vezes duvidamos por conta achamos, né, na nossa capacidade, mas na nossa capacidade nós não vamos conseguir mesmo. Mas quem nos aperfeiçoa é Cristo Jesus. Ele nos aperfeiçoou. Ele nos diz, você pode ir muito mais além. E hoje, né, a vida que você leva hoje é um ensaio para a eternidade. Você já pensou sobre isso? A forma como eu vivo a minha vida hoje, eu estou ensaiando para viver a eternidade, assim como um coral. Antes da apresentação, eu já cantei em coral, né? Eu era soprano, segundo soprano, né? Tem o primeiro soprano, tem as vozes. E quando você... Tenho até um maestro que eu acompanho, e a esposa dele, Isabel, Anderson e Isabel, foram um maestro que eu acompanhei por muito tempo, porque foi desde a minha adolescência, quando eu conheci Israel, ele também conheceu. Então, assim, é um maestro muito dedicado, até hoje ele é um maestro. E quando eu falo dele, realmente relembro tudo que eu vivi, né? Aqueles domingos à tarde que nós íamos para o ensaio e ficávamos ali de 4 às 6, né? 6:30 até começar a hora do culto, e ficávamos ensaiando, e aquelas letras, né, dos louvores ia realmente entrando na nossa alma, penetrando mesmo, e aí a gente ensaiava as vozes para fazer a apresentação. E assim a nossa vida, o que nós temos ensaiado, como nós temos vivido, né? Vai sim ser a nossa eternidade. E muitas pessoas pensam, não, um dia vai tudo melhorar, um dia vai tudo como um passe de mágica, vai tudo ser muito divertido, muito alegre. Por que não hoje? Por que não ser tudo muito divertido e muito alegre hoje? Não, eu posso fazer isso, eu posso começar a mudar, a virar essa chave e arrancar todos esses muros de proteção que eu coloquei e permitir que o Espírito Santo de Deus trate em mim algo que precisa ser tratado. Coisas que eu não imaginava que aconteceria, aconteceu, eu vou ficar presa ao passado? Não, eu preciso conhecer, né? Eu vi essa semana também no grupo do Instagram Escolho Deus, Olaria, né? A André gravou um vídeo, nós fazemos um vídeo curto, ela falava, né, sobre quando a palavra de Deus fala que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e Ele deixará ser encontrado. Então, tomar
né, posse dessa palavra, se ele vai permitir ser encontrado quando eu buscá-lo de todo o coração, eu preciso fazer isso. Eu preciso buscar ele de todo o meu coração, porque eu vou encontrar. Então, quantas vezes eu até assisti live e a presença de Deus é tão forte que a pessoa sente ali o mover de Deus. E é isso, é estar buscando todo dia mais para que essa chama, para que esse primeiro amor, ele nunca saia da sua vida. Esse primeiro amor, ele só aumente cada vez mais. Então, não é dizer, eu quero... Sim, a palavra de Deus fala, eu quero voltar ao primeiro amor. Talvez você nunca viveu esse amor. Então, se você nunca viveu esse amor, né, comece a falar com Cristo hoje, eu quero viver isso. E quando eu começar a viver, não tem mais volta. Eu não volto mais atrás. Daqui, a partir desse momento que eu conheço esse amor, cada dia ele aumenta mais. Cada dia ele aumenta mais. Quando ele aumenta na minha vida, o que eu faço? Eu derramo ele em outras vidas. Eu não consigo mais me calar, mas eu falo. Eu falo onde eu estou, quando me perguntam, eu não deixo de falar sobre o que eu tenho vivido, né, e ouvido, que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco sempre, para que a gente possa saber que hoje nós vivemos sobre uma nova aliança. No Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em duas partes. Então, o Antigo Testamento, ele já apontava para que o Messias, né, Jesus. E quando nós passamos a viver sobre a nova aliança, crer, né, que as obras, elas fazem a gente viver por esforço, né? Eu preciso fazer, né? Sobre regras, mas quando você começa a viver pela fé, sabendo que Jesus, ele derramou o sangue dele por nós, e quando Deus olha para nós, ele vê Jesus em nós, aí sim eu começo a ter uma outra mente, né? A minha mente, ela começa a ser renovada e eu começo a me sentir que eu sou capaz. Com Jesus eu sou capaz de ir além. Com Jesus não existe nada impossível. Então eu começo a ter várias habilidades. Eu estava olhando ali o violão, que eu comprei um tempo atrás para meu filho, ele não quis saber de tocar. E eu estou ali pensando, né? Preciso concluir um curso que eu comecei para começar a ter essa nova habilidade. Por que não? Talvez eu me encaixe nessa nova habilidade, né? Então, é ter outras habilidades, talvez um instrumento de cordas, né, de sopro, e comece a se aperfeiçoar em Cristo Jesus, porque talvez essa habilidade que você vai ter vai fazer com que você conheça pessoas que precisam de uma palavra, né, não é somente sua, mas é uma palavra do Senhor Jesus para a vida dela. E ela começa a viver um novo tempo na vida dela, um tempo que ela jamais esperava viver, um tempo talvez que ela nunca imaginou viver, mas através da sua vida você vai ser um instrumento de Deus. Então, quando você está em certos lugares, você começa a perceber, né? Eu não posso ficar parada, inerte, por conta dos muros que eu mesma coloquei, os muros que eu mesma me permiti por conta de sofrimento, de coisas que eu vivi. Então, arranque, tire esses muros de rejeição. Talvez você ainda vá passar por eles, mas agora você já sabe como passar. Se alguém me falar algo, né, sobre palavras de afirmação, sobre palavras ou sobre atitudes, eu não vou entrar mais nesse muro e me fechar, me isolar totalmente. Não, eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus faça essa varredura, assim como o antivírus, e comece a me mostrar. É naquela área. É sentimental, é sobre finanças, é sobre o quê? É sobre profissional, é sobre o que você não consegue. Então é nisso que eu vou te aperfeiçoar, é nisso que você colocou um muro, é nisso que você colocou um bloqueio, e por isso que você não avança, e por isso que você não consegue. E quando a gente aprende a tirar esses bloqueios, porque existe toda uma tecnologia, existe uma metodologia, né? É mais fácil, talvez, para que você consiga tirar. E quando você aprende isso, aí você começa a fazer o quê? Voar como águia. Você começa a dizer, não existe nada que possa me parar nessa terra. Eu fui chamada para governar, e eu preciso governar em vida. Estou viva, né? Então se Cristo ainda me chamou para viver, eu preciso governar sobre todos os sentimentos, emoções, sobre o que me impede, o que está me entristecendo. A tristeza, ela é transitória, ela passa, mas a felicidade com Cristo, ela é eterna. Então essa é a palavra de hoje, né? Já tem 30 minutos de live, então essa palavra é para que você possa
viver hoje como um ensaio para a eternidade. Viva hoje, né? Como essa vida ela nunca fosse terminar, e não vai mesmo, né? A vida eterna é assim. Ela pode ser encerrada aqui na Terra, mas ela vai continuar na eternidade com Cristo. Então, quando ele foi ao céu, ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Talvez você já tenha perdido meio, não vou dizer nem a esperança, que ela é muito forte, mas talvez você já perdeu o seu foco. Você já não olha mais para a palavra de Deus, para a vida com Deus, como deveria olhar. Porque as coisas terrenas, ela tem tirado o seu foco. As distrações, as más conversações, ela tem tirado o seu foco. Eu conversava com Israel sobre o preconceito, né? Sobre racismo mesmo, e eu estava percebendo que muitas pessoas falam isso, né? Usam o preconceito e o racismo por conta de não compreender, né? Não entender o que te estão falando. Porque quando você fala mal de alguém, da cor, né? De pele de alguém, você não fala sobre a pessoa. Você está dizendo para o próprio Deus. Você não soube criar, né? Você não soube fazer essa cor. Isso é muito sério. É porque você ainda não sente o amor de Deus tão grande, tão forte na tua vida. E aí você acaba discriminando, achando que você talvez seja um pouco melhor do que o outro. Não. Deus fez todos nós com um propósito, com uma missão. Talvez o que eu não possa fazer, né? O que realmente eu não fui chamada para fazer, a Soninha foi chamada para fazer. Então, é por isso que ela tem que estar em certos lugares. É lá que o Senhor vai colocar ela para incendiar, para tocar em vidas. E essas vidas, né? Já conversou, né, a respeito disso, sobre o trabalho dela, sobre pessoas, como que ela já levou palavra, né? E é isso. Então, Deus coloca algo, né, em pessoas porque só elas podem falar. Nós somos únicos diante de Deus. Então, não é uma palavra que eu trago hoje para você, de repente, várias pessoas, né, vão assistir, mas cada uma vai receber de uma forma, pelaquilo que elas estão vivendo, pelaquilo que elas sabem, aquilo que elas têm de conhecimento. Então, essas lives, né, que eu estou assistindo agora sobre parábola, realmente existe a interpretação, né? E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso, ele faz o filtro, e conforme o entendimento que você tem, você vai compreendendo, você vai se aprofundando na palavra de Deus, né? O Oséias 10:1, eu estava vendo stories que ele fez, que ele assistiu uma live e ele falou: caramba, parece que eu vou, então eu tenho que fazer uma atividade física. E exatamente isso, é quando você começa a sentir esse mover da sua alma, né? Porque cristianismo não é religião. Cristianismo é uma forma de viver, é um estilo de vida. Eu escolho viver com Cristo. E não é só domingo que eu vivo com Cristo, não é só final de semana, todos os dias. Então, viver com Cristo é assim, deixar com que, assim como você coloca uma água para ferver, ela começa a borbulhar, né? É isso, seu coração começa a ficar acelerado por Cristo. Você sente esse fogo, essa presença tão forte, um calor, né? Vindo direto do céu, e você fala: eu preciso transmitir isso, eu não posso guardar, não posso reter, eu preciso transbordar, né? Então, sobre o que eu estava falando sobre essas parábolas, né? Então, nem todos podem realmente compreender, né, realmente a essência disso, talvez por conta de dúvidas, por conta de incertezas, ou com base na sua própria vida, você acredita que a pessoa, né, sobre o que ela está falando, né, sobre como que foi que ela recebeu essa interpretação. E é isso, o Espírito Santo de Deus, ele pode habitar em cada um de nós. Basta você dizer isso para ele, né? Limpa, Senhor, o meu coração, remove toda impureza. E aí sim, ele começa a habitar em você, a morar em você, e ele começa a te mostrar, né, a estrada que você vai percorrer, o caminho que você deve seguir. E com ele é muito mais fácil. Então é isso, gente. Tenha um ótimo dia, um excelente dia, e até a próxima, pessoal. Um beijo.